pessoal, eu sou a professora Érica Canete, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós vamos continuar a falar das funções químicas inorgânicas. Especificamente, nós vamos falar da função sal. Como que eles são formados, o que é uma reação de neutralização, como que podemos classificar esses compostos e dar nomes a eles. Também vamos destacar alguns sais de relativa importância. Então, vamos começar nossa aula, pessoal? Então, pessoal, continuando o nosso tema de funções inorgânicas, na aula de hoje nós vamos falar da terceira função, que é a função sal. E o que é um sal? De acordo com a definição de Arrhenius, nós vamos dizer que é sal toda substância que, quando em solução aquosa, ou seja, misturada com água, ela vai sofrer um processo de dissociação e vai produzir um cátion e um ânion. Sendo que esse cátion não pode ser o H+, e o ânion não pode ser o OH-. Então, só um exemplo. O NaCl, que é o sal de cozinha, quando nós colocamos ele em uma solução aquosa, ou seja, misturamos ele em água, vai ocorrer uma quebra da molécula e vai liberar um cátion. No caso aqui, Na+. Então, o cátion é diferente do H+. E o ânion, diferente do OH-. Vamos com um outro exemplo? Então, por exemplo, o CaSO4. De novo, solução aquosa, eu quebro aqui a molécula e eu vou ter a liberação de um cátion, diferente do H+, aqui no caso o Ca2+, e o ânion diferente do OH-, que vai ser o SO4-2. Um tópico que nós não podemos deixar passar, que são as reações de neutralização. Não são todos, mas alguns sais podem ser formados por essas reações de neutralização. E o que são elas? É a reação entre um ácido e uma base. Então, sempre que eu tenho um ácido reagindo com uma base, eu vou ter a formação de um sal e de água. Sempre. Vamos de exemplo? Se eu pegar o HCl, que é o ácido clorídrico, aquele que a gente tem no estômago, se eu colocar ele para reagir com o NaOH, eles vão sofrer uma reação de neutralização. O hidrogênio do HCl vai se ligar à hidroxila do NaOH e vai formar uma molécula de água. E o Na vai se ligar com o Cl e vai formar o NaCl, vai formar o cloreto de sódio. E nós temos diversos critérios para a classificação dos sais. Nós vamos ver que os sais eles podem ser classificados em sal normal, ou também chamado de sal neutro, que é aquele sal que não tem nem o hidrogênio ionizável, nem o OH. Então, o NaCl, o CaCO3, Fe2SO4,3. Então, nenhuma dessas substâncias eu tenho os íons, né? Os íons H, né? Não tem nenhum hidrogênio para ser ionizado e também não tem nenhuma hidroxila para ser ionizado. Mas os sais, eles também podem ser classificados como hidrogenossal ou também chamado de sal ácido, que é aquele que vai ter um hidrogênio ionizável. Então, ele vai ter o H na sua fórmula. Então, NaHSO3, CaHCO3,2. Então, todos eles têm H. Então, eu chamo eles de hidrogenossal. Eu também tenho o hidroxissal, também chamado de sal básico. Ele é o que vai ter uma hidroxila ionizável, então eles vão apresentar o OH. Então, CaOHBr, MgOH-NO3. Mas eu tenho outros critérios ainda de classificação. Mas nós ainda podemos classificar os sais em mais dois tipos. Nós temos o sal duplo, ou também chamado de sal misto, que é quando esse sal é formado ou por mais de um cátion ou por mais de um ânion.
Então, aqui no caso, NaCCO3. O Na forma um cátion, o K forma um cátion. Então, 2 cátions. MgBrCl. O Mg é um cátion, o Br é um ânion e o Cl também é um ânion. Então, ou formado por 2 cátions ou formado por 2 ânions, eu tenho um sal duplo. E, finalmente, eu também posso classificar os sais como um sal hidratado, quando ele apresenta na sua forma água de cristalização. Então, exemplos: CaSO4, 2H2O. CuSO4, 5H2O. Então, sempre que eu tiver esse H2O junto à fórmula daquele sal, eu digo que eu tenho um sal hidratado. Então, como que eu vou dar nome a esses sais? É relativamente simples. Para dar nome a um sal, nós vamos colocar o nome do ânion, seguido do nome do cátion. Então, selecionei alguns exemplos para vocês. NaCl, CaCO3, Al2SO4, AgCl e CaSO4. Então, pegando o nome do ânion, no caso aqui do NaCl, eu vou ter, Cl é o ânion cloreto, Na é o cátion sódio. Então, eu vou ter o cloreto de sódio. O CaCO3, CO3 é carbonato e o Ca é cálcio. Então, o nome dele vai ser carbonato de cálcio. Aqui, o SO4 é o sulfato e a L o alumínio. Então, sulfato de alumínio. A GCl. Cl a gente já viu. É o cloreto. Então, vai ser cloreto de... E o que é o Ag? Quem lembra? O Ag é a prata. Então, vai ser cloreto de prata. E, finalmente, CaSO4. Ca é o cálcio. O SO4 é o sulfato. Então, nós sabemos que o CaSO4 vai ser o sulfato de cálcio. A única diferença que vai ter seria, por exemplo, daqueles cátions que podem ter mais de uma valência. Então, por exemplo, o ferro, o cobre, né? E aí eu ia seguir a mesma forma que a gente fazia na hora de dar nome aos ácidos e bases. Então, se fosse um sal com um ferro de carga mais 2, então seria, por exemplo, sei lá, cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3, ou, no caso do cobre, carbonato de cobre 2, carbonato de cobre 1, né? Sempre colocando em algarismo romano para identificar qual íon, né? Qual cátion daquele elemento que eu estou me referindo. Agora eu elenquei alguns sais que são importantes. Além do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que nós utilizamos normalmente no nosso cotidiano, existem alguns sais que também são muito utilizados. O primeiro deles é o que vocês estão vendo aí, que é o famoso bicarbonato de sódio. Então, ele é um pozinho branco, a maioria dos sais, né, tá em forma de pó ou pequenos cristais. Mas o bicarbonato, ele perde o gás carbônico, ele perde CO2 com grande facilidade. Então, ele pode ser utilizado nos antiácidos estomacais, tá? Aqueles antiácidos que todo mundo conhece, tem bicarbonato de sódio na sua fórmula. Nós temos também ele utilizado como fermento químico na culinária e em extintores de incêndio. Outro sal muito importante é o carbonato de cálcio. Ele é encontrado no mármore e no calcário. Ele também é um sólido branco e, quando aquecido, ele perde CO2, ele perde gás carbônico e vai produzir o CaO, que é o óxido de cálcio. Ele é utilizado para a fabricação de cimentos, ele é utilizado como corretivo de solo e também é utilizado na metalurgia.
Mais um sal que é relevante nós colocamos é o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Ele é um sólido no sistema cúbico, ou seja, ele forma pequenos cubinhos, pequenos cristais, além de ser um ótimo oxidante para as reações químicas. Ele é muito utilizado na fabricação de fertilizantes e de explosivos. E o último sal que vale a pena a gente elencar na aula de hoje é o cloreto de amônio. Ele é um sólido em forma de grãos, então ele é granulado, e ele é obtido a partir de fábricas de gás do líquido amoniacal. Ele é muito utilizado na fabricação das pilhas secas, é utilizado na soldagem, na galvanização do ferro e para a produção de tecidos. Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Na aula de hoje, nós falamos um pouquinho das características dos sais, como eles podem ser formados por reações de neutralização e como que eu posso classificar esses sais e dar nomes a eles. E no final da aula de hoje, nós vimos alguns exemplos de sais importantes que são utilizados. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários e façam as atividades da plataforma. Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o último grupo de substâncias inorgânicas, ou seja, da última função inorgânica, que são os óxidos. Então, até lá, pessoal!